Volantismo? Fala, nação santista, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar de tática? E aí, o que você acha? O Cuca tem medo de ser Santos? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. O Cuca, ele tem medo de ser Santos? Tem medo de jogar ofensivamente? O Santos não precisa de mais volantes. O Santos, na verdade, precisa de coragem. Vamos falar sobre isso? Bom, primeiramente, um ponto que tem que ser bem esclarecido é que, em números, desde 2009 não temos um quarteto ou um quinteto de tanta qualidade. Os nossos melhores jogadores, já está claro que são, primeiro, Gabigol, segundo, Neymar, terceiro, Roleiser, em quarto, Barreal e em quinto vem um bom tempo. Só em sexto vem o Miguelito, que é reserva e nunca mais entrou. Esses jogadores conseguiram atingir uma média que em 2019 um quarteto ou um quinteto atingiu, que essa época o Santos tinha Sanches, Sacha, Marinho, Soteldo e o Derlis Gonzalez, né? Então, desde essa época, há 7 anos atrás, a gente não tem jogadores de qualidade, né? A gente pode ter um elenco curto, mas a gente tem jogadores de qualidade pela primeira vez em 7 anos, né? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. O Santos está tentando resolver um problema que talvez nem exista? Porque eu estou vendo uma discussão depois dos últimos jogos que sinceramente está me incomodando, de fato, né? Toda vez que o Santos coloca os melhores jogadores em campo e alguma coisa dá errado, imediatamente a culpa é deles. As frases que mais escuto é: esse time está muito exposto, esse time não pode jogar assim, precisamos de mais um volante para dar sustentabilidade. Até o professor falou isso. Tem que proteger essa defesa. O Neymar não pode jogar com o Gabigol. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se o problema for exatamente o contrário? Pensa comigo. E se o Santos estiver colocando gente demais para marcar, desmontando o que seria um quarteto mágico ou um quinteto mágico? Ou seja, querendo mais marcar do que jogar. E se o Santos estiver tentando se proteger tanto que está esquecendo aquilo que sempre fez o Santos ser Santos? Será que dá para mudar um DNA? Será que dá para mudar um time que sempre foi corajoso? Porque futebol não é simplesmente colocar os 11 jogadores dentro de campo e somar características defensivas que vai nos tornar um time sólido defensivamente. Futebol também é postura. E eu tenho uma tese hoje. O Cuca ainda não testou o suficiente. Ele não testou o suficiente o melhor time do Santos na temporada. Os melhores jogadores em números. Ele ainda não testou o time suficiente para poder decretar que esse time não funciona. E o pior, quando ele coloca os melhores juntos, qualquer erro individual vira argumento para desmontar esse time. Quando coloca jogadores mais defensivos, a equipe passa a jogar de maneira mais reativa. E aí parece que o problema está resolvido. É sempre assim, principalmente com o Cuca. É um time, né? A gente precisa preparar um time para jogar com esses caras. Só que talvez o problema não está na escalação. Talvez estivesse na postura. Para mim, ser Santos não significa necessariamente jogar com 4 atacantes. Não é isso. Ser Santos significa olhar para o adversário e dizer: eu vou te atacar. Independente de quem seja, eu vou te atacar. Não importa se o adversário é o Flamengo, não importa se o adversário é o Palmeiras, não importa se o adversário é o Atlético, não importa se o adversário é a Chapecoense. Ser Santos quer dizer: eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Eu posso perder, mas eu vou perder te atacando. Não importa qualquer adversário seja. E muito menos se esse time é teoricamente inferior. Aí que a gente não pode desmontar um ataque de qualidade para se defender melhor. Porque existe uma coisa no futebol que estatística nenhuma consegue medir completamente. Sabe o que é? Essa coisa chama postura. Eu gosto de usar uma imagem para explicar isso. Imagina um leão
olhando para um elefante. O elefante é muito maior e mais forte, é mais pesado. Mas o leão não olha para esse elefante pensando, meu Deus, esse animal é muito maior que eu. Pelo contrário, a postura do leão é, eu vou te atacar, eu vou te devorar. E isso muda tudo. Agora imagine o elefante olhando para o leão. Mesmo sendo muito maior, meu Deus, o que eu vou fazer para me defender que esse cara vai me atacar? Eu vou ter que me preparar aqui para contra-atacar porque esse cara vai me atacar. Eu tô com medo desse cara, eu preciso me preparar porque ele vai me atacar. É disso que eu estou falando. O futebol é a arte do impossível. E muitas das vezes, o medo de perder começa antes da bola rolar. E muitas das vezes, tira a vontade de ganhar. Quando você coloca 3 jogadores para marcar, tirando um meio-campo, adiantando um dos volantes para fazer improvisadamente a função de um meio ou de um atacante, você está dizendo para o adversário, eu tenho medo do que você pode fazer comigo. E o Santos não pode ser assim. Principalmente agora que temos os jogadores certos para poder voltar a honrar o nosso DNA. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou dizendo que o Santos necessariamente precisa jogar com todos lá na frente. Eu estou falando de qualidade ofensiva, capacidade de criar, de controlar a bola, de associar e decidir jogos. Quando você tem jogadores que gostam da bola, automaticamente você vai ter mais a bola o jogo inteiro. Claro que isso não significa que esse time vai ganhar o jogo, mas sim, quem fica mais com a bola tem a maior possibilidade de abrir o placar primeiro. Então, temos Gabigol, Neymar, Roleze, Barreal, Bom Tempo, sendo em números os melhores jogadores desse elenco. Nessa ordem, número 1 Gabigol, número 2 Neymar, número 3 Roleze, número 4 Barreal, número 5 Bom Tempo. E em sexto ainda temos o Miguelito, que eu não sei porquê, nunca mais entrou. E tem uma coisa que me incomoda muito no Cuca. Quantas vezes realmente ele testou e deu sequência para esses caras jogarem junto? A resposta é muito pouco, 2 vezes só. E uma dessas vezes, ele colocou a opção errada como parceiro do Bom Tempo de volante. Ou seja, o quinteto apareceu junto apenas em duas oportunidades. Em 2 partidas, são justamente aquelas que eu quero colocar na mesa hoje. Santos 2, Chapecoense 2, foi o primeiro teste desse quinteto. E depois, Santos 0, Remo 0 pela Copa do Brasil, sendo que Santos 2, Chapecoense 2, o Arão foi titular, fazendo uma péssima partida e por isso sujando uma ótima partida que o Santos vinha fazendo, certo? E no segundo jogo, 0-0, tivemos uma péssima partida do Gabigol e também sujou a ótima partida que a gente fez. Foi um 0-0 fake, porque só deu a gente, ok? E aí eu te pergunto, como alguém pode decretar o fim desse esquema ofensivo e falar, eles não podem jogar junto, se eles praticamente não jogaram juntos? O técnico não está sendo injusto com esses caras? Já que a gente já sabe em números que esses caras são os melhores? Isso não é uma conclusão justa. Isso é uma hipótese. E essa hipótese precisa ser testada. Não tem como. Foi a primeira vez que esse quinteto foi testado. Eu fiz até um vídeo, DNA ofensivo, voltando, e eu falei, se ele continuasse com esse time, eu viria aqui e aplaudiria. Porque eu sempre achei ele um cara medroso e reativo. E aí, alguém pode olhar para esse placar e falar, tá vendo? Colocou os 5 melhores jogadores e tomamos 2 gols, cara. Você tá falando bobagem, tá falando merda. Calma. Vamos olhar o jogo? O Santos teve 64% de posse de bola, 19 finalizações contra 5 da Chapecoense, 7 finalizações no alvo contra só 3 da Chapecoense, 12 escanteios contra 1 da Chapecoense, mais de 600 passes. Agora, eu quero que você pense, um time que está supostamente exposto, porque colocou os melhores jogadores em campo, teve 19 finalizações contra 5.
do adversário, 64% de posse de bola, 12 escanteios contra 1. Isso é um time que está sendo dominado por acaso? Não. É um time que está controlando o adversário. É um time que está com a bola. O problema foi outro. O Santos sofreu 2 gols. E aí precisamos separar as coisas, dar nome aos bois. O Santos sofreu 2 gols por conta de erros individuais do William Arão. Sofrer gols não significa necessariamente ter sido pior que o adversário ou mal defensivamente. O primeiro gol da Chapecoense saiu aos 5 minutos do segundo tempo. Agora, vamos para a informação ainda mais importante. Quem estava no meio junto com o Bom Tempo? O Ilharão. E nesse jogo, o Bom Tempo ele teve 67 passes certos em 73 tentados. O Roleiser teve 60 passes certos em 72. Ou seja, a bola esteve circulando entre esses jogadores. O Santos estava tendo o controle da partida. É só analisar os melhores momentos. Então, eu quero inverter a pergunta. Será que o problema era colocar os melhores jogadores? Será que o problema foi colocar os melhores jogadores? Ou será que o problema era ter escolhido o parceiro errado para o Bom Tempo? Porque naquele jogo, quem errou e fez uma péssima partida foi o Arão. Inclusive, foi ele que errou o gol. Foi substituído por Oliva aos 63 minutos. Então, como podemos pegar o jogo em que o Santos teve 64% de posse de bola, 19 chutes no gol, 12 escanteios e quase 2 de XG? E usar esse jogo como prova de que os 5 jogadores não podem jogar juntos. Não dá, é injusto com esses jogadores. Agora, vamos pegar o segundo teste. Santos 0, Remo 0. E aqui tem uma informação maravilhosa para a nossa tese. Porque o Santos também colocou esse quinteto ofensivo nesse jogo. E o que aconteceu? O Santos teve 60% de posse de bola, 19 finalizações contra 6 do adversário, 8 escanteios contra 1, 441 passes certos em 511 tentados. Certo? Esse jogo foi o jogo contra o Remo, 0-0, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Sabe o que isso significa? O Santos não foi destruído, não foi dominado. Não ficou correndo atrás da bola, pelo contrário, o Santos controlou territorialmente o jogo. Será que ele tem medo de controlar e ficar com a bola? O problema foi transformar o domínio em gol. O Santos não conseguiu transformar esse domínio em gol. E isso já é outra discussão. Porque nesse jogo o Gabigol fez uma má partida. Né? Então a gente pode discutir a qualidade da finalização desse jogo especificamente. Entendeu? Podemos discutir a movimentação, mas não podemos simplesmente falar esse time deixa o Santos exposto. Seria errado pensar assim. E é assim que o técnico Cuca pensou. Porque os números desse jogo não sustentam essa conclusão. Mas ele, com medo, acredita nessa conclusão. Acreditou nessa conclusão. Mesmo fazendo só 2 testes com esse time. Com um time que ele mesmo já falou e confessou que acredita ser o mais técnico. Agora, vamos fazer a justiça por outro lado. Eu não quero aqui fazer um vídeo desonesto. O Cuca, sim, já montou um time com 3 volantes mais defensivos no meio. E alguns deles funcionaram. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Santos venceu por 1-0. Né? Mesmo a gente sabendo como foi aquele jogo. Contra o Deportivo Cuenca, o Santos venceu por 3-0. Mas também tivemos jogo que o Santos perdeu desse jeito por 3-0 contra o Coritiba. Perdemos por 3-2 para o Grêmio. No jogo contra o Coritiba, por exemplo, o Santos começou com Gustavinho, Bom Tempo e Arão. Enquanto Gabigol ficou no banco, Roleiser e Neymar eram as opções ofensivas. E o jogo contra o Grêmio, no meio, teve de novo Arão, Gustavinho e Bom Tempo. O resultado, 3-2 para o Grêmio. Mas a gente não pode colocar nas costas desses caras esse resultado. Igual a gente coloca nas costas dos ofensivos quando a gente coloca. Então, o que os números estão dizendo?
Eles não estão dizendo 3 volantes é igual a derrota. Isso seria simplista. Isso seria fazer o mesmo do que o Cuca está fazendo com esse time ofensivo. Seria errado. Eles estão dizendo que não existe nenhuma evidência suficiente para afirmar que colocar mais jogadores defensivos automaticamente torna o Santos mais seguro. E isso é importantíssimo. Porque às vezes o torcedor pensa, mais um volante é igual mais proteção. E muitas das vezes, e na verdade eu acredito que o Cuca pensa assim, mais volantes, mais proteção, mais solidificação defensiva. Mas o futebol não funciona assim. Eu já joguei na base do Santos, já fui técnico, né? Porque eu gosto, não porque eu quero ser técnico, mas porque eu gosto de falar de tática. Pensa comigo, se você entrega a bola para o adversário, você também aumenta o tempo que ele vai ficar com a bola. Você aumenta o tempo que ele tem para te atacar. Se você não consegue sair da pressão, você passa mais tempo defendendo. E isso torna o jogo muito mais difícil para você. E se você não ameaça o adversário, ele pode colocar mais jogadores no seu campo ofensivo. Então, a melhor defesa sempre vai ser o ataque. Sempre vai ser ter a bola. A prova disso foi o jogo 2 da Copa do Brasil contra o Remo. No cenário onde estava 0-0, o Cuca me coloca mais um volante para fortalecer o setor defensivo. Me parecia muito que ele era técnico do Remo e o Remo era o Santos. Ele teve medo do Remo e armou o time para ser atacado, para contra-atacar. E aí, olha só como as circunstâncias aconteceu e piorou para a gente. Os caras ficou com 1 a menos e um jogo que poderia e deveria ser mais fácil para o time grande, ficou mais difícil. Por quê? Porque o treinador tem medo, o seu treinador tem um tesão em colocar mais volantes, chamado de volantismo, e ele tem certeza que esse time vai ficar mais reativo e, por consequência, mais seguro. O time adversário fica com 1 a menos e o jogo fica pior para a gente. Por quê? Porque a gente não tem os jogadores de qualidade para sair com a bola. Então, claramente, ele errou e o jogo ficou mais difícil, o jogo se complicou. Então, o jogo foi muito pior do que o primeiro, onde a gente dominou o jogo todo, mas um 0-0 falso, pois a gente não saiu do 0-0 e a culpa foi para esses caras. Sendo que a gente não foi atacado. E nesse jogo a gente já foi atacado no primeiro lance com uma coisa bem curiosa. O João Schmidt, que entrou, o volante a mais, demorou para voltar no rebote da jogada, né? Isso no primeiro lance do jogo. E é uma característica mesmo do Schmidt demorar para voltar. Então, na minha opinião, a melhor defesa sempre vai ser o ataque, sempre vai ser ficar com a bola. E aqui entra uma coisa que eu considero muito séria. Quando o Santos toma gol, com os melhores jogadores dentro de campo, com os melhores jogadores em campo, os melhores jogadores já comprovado por número, existe uma tendência de colocar a culpa nesses caras, de colocar a culpa nesse sistema. Todo mundo fala, em todos os canais, principalmente o treinador acredita nisso. Ah, não posso jogar assim. Ah, eu fico muito exposto. Ah, eu tenho que colocar mais um volante. O tal volantismo. Só que precisamos analisar. Quem errou no lance? O que aconteceu nesses gols, gente? Foi o Arão que errou no lance. Nos 2 gols que a gente tomou lá. Porque se você toma gol por um erro individual, você não necessariamente precisa mudar toda a estrutura, todo o time. Só se você for um técnico medroso, um técnico que usa do volantismo. Se um jogador perde a bola de maneira absurda, se um jogador falha, se um zagueiro falha, se um volante erra na cobertura, como fez o Arão, se alguém não acompanha, isso é um problema individual, não um problema do seu sistema. E se a solução para cada erro individual for tirar os jogadores ofensivos e colocar um outro marcador, um outro volante, a gente entra num ciclo infinito
Que é isso que o Cuca faz. Errou, coloca mais um volante. Errou, coloca mais um volante. Tomamos gol, coloca o outro volante. Até chegar um dia em que o Santos vai entrar em campo com 7 jogadores pensando em não perder, pensando em se defender, que é isso que vem acontecendo. E aí eu te pergunto, quem que vai ganhar o jogo? O adversário que está pensando em atacar ou o adversário que está pensando em se defender? Qual é a probabilidade do time que está indo atacar ganhar do time que está defender? E qual a probabilidade do time que está indo para defender ganhar do time que está indo para atacar? Agora vem a parte mais importante. O Neymar está suspenso contra o Atlético Paranaense, né? Por ter recebido o 3º cartão amarelo. O jogo será na Vila Belmiro, nesse domingo. Vai ser contra o time, o Atlético Paranaense, que perdeu para o Vitória de 4-0 no jogo de volta. Lembre-se do leão e lembre-se do elefante. O Atlético Paranaense foi para cima em casa e o Vitória se acolheu. 2-0 para o Atlético Paranaense. No segundo jogo, foi o contrário. O Vitória teve uma postura totalmente diferente, teve a postura de leão. E o Atlético Paranaense teve a postura de elefante. Mesmo que fosse um jogo lá e cá, o resultado foi 4-0 para o Vitória. Aí mostra que a postura muda tudo. Então, para mim, é justamente o momento de manter a filosofia, porque precisamos ganhar. Nós não podemos montar um time reativo com medo dos caras. Ai meu Deus, eu tô com medo desse cara, eu tô com medo desse leão, eu sou um elefante, eu preciso entender o que esse leão vai fazer para me machucar, para eu contra-atacar. Não. Eu entraria... Agora vamos falar de tática. Não, primeiro vamos falar de tática e vamos colocar aqui o time que provavelmente o Cuca vai escalar. Esse é o time que provavelmente o Cuca vai escalar. Então temos aqui o tal volantismo, que o treinador ama. 3 volantes. Improvisando o bom tempo pela direita, usando o Cabaleiro aqui para dar velocidade, o Barreal como 10, o Gabi como 9, colocando o Schmidt e o Oliva, ou seja, 3 volantes, jogando no tal volantismo. Esse seria o time que o Cuca provavelmente vai colocar. Qual seria o meu time? Qual seria o time que eu acredito que o Santos, se quiser ganhar o jogo, se quiser propor o jogo em casa, não fazer sua torcida sofrer, né? Como que eu armaria esse time? Primeiramente, eu colocaria o Roleiser, tá? No lugar do Schmidt. Voltaria o bom tempo para cá, e não aqui, colocaria o bom tempo para cá. Colocaria o Roleiser, fazendo essa função de 10. Jogaria o Barreal para cima, para a esquerda. Tiraria o Cabaleiro e colocaria um menino que está sendo muito injustiçado, Miguelito. Que em números, contra números não há argumento. Em números o Miguelito é o 6º melhor jogador desse elenco, atrás do quinteto. Gabigol, Neymar, Roleiser, Barreal e Bom Tempo. E ele nunca mais entrou. Não sei se ele brigou com o treinador, o que aconteceu, mas eu fico revoltado com essas coisas que o Cuca faz. Com a sede que ele tem. A sede defensiva, o volantismo é muito mais forte que ele. Né? Ele gosta dessa ligação direta com o... Ele está amando essa ligação direta com o Cabaleiro. E ignorando a qualidade que o Miguelito dá para a gente poder ficar com a bola. Ele não gosta de ficar com a bola. O Cuca ama entregar a bola para o adversário, se defender e sair em velocidade. Ele ama fazer isso. Né? É o tal volantismo. Então esse para mim seria o time perfeito para jogar no domingo. E também quero colocar aqui o time perfeito para mim para jogar com o quinteto, tá? A gente só tiraria o Miguel, colocaria o Neymar. E aí,
inverteria, colocava o Barreal aqui para baixo e não o Barreal lá em cima, e deixava o Neymar para cá e o Barreal aqui. Por que o Barreal aqui e não aqui? E por que não o Bom Tempo aqui? Justamente por isso, o Bom Tempo vem para cá, para poder ficar desse lado e não desse, né? Mais próximo aqui desse setor e não desse setor. E aí o Rollaser dominando aqui, chegando aqui, fazendo tabelinha. O Rollaser não pode sair desse time justamente porque o Rollaser é o único jogador que faz essa tabela, que toca de primeira, toque, passa, tum, 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 tum. A gente já viu diversas vezes, ele e o Neymar, eles se gostam muito, cara. A gente precisa de caras que jogam juntinho, a gente precisa ficar com a bola. Nós somos o Santos. Nós somos o Santos, eles são o Atlético Paranaense. Nós precisamos ficar com a bola, nós estamos jogando em casa. E outra, em todo e qualquer estádio, joga onde jogar. Nós precisamos ser Santos. Joga onde jogar és o Leão do Mar. Dentro ou fora do açapão. Não tem jeito, nós precisamos ficar com a bola, tocar essa bola e achar o momento certo. Sem desespero, sem bumba meu boi. Com o Cabaleiro, a gente fica bumba meu boi. Com o Tassiano é bumba meu boi. Com o Rony é bumba meu boi. A gente precisa ter caras que gostam dessa bola, que domina essa bola e toca essa bola e valoriza a posse. Então esse seria o time perfeito para mim, cara. E esse time tem que insistir nele, esse time só jogou uma vez junto. E não foi dessa maneira. O time que jogou junto foi diferente, foi aqui, ó, foi Barreal aqui, o Neymar aqui, tá? Rollaser aqui, foi o Bom Tempo aqui, o Oliva aqui, e aqui nem foi o Oliva, aqui foi o Arão. Ele colocou o Arão aqui, colocou o Bom Tempo aqui, colocou o Barreal aqui, colocou o Gabigol e o Neymar aqui, de atacante, colocou o Rollaser aqui. Isso não deu certo porque o Rollaser veio mais pro meio para se aproximar do cara, que o Rollaser gosta de jogar juntinho, como eu expliquei, e esse jogo ficou centralizado aqui. E o Bom Tempo que tinha que fazer esse corredor aqui. Então, na minha opinião, a escalação perfeita para esses caras jogar é simplesmente inverter o Bom Tempo do Oliva aqui, colocar o Rollaser de 10, o Neymar aqui de ponta esquerda, o Barreal de ponta direita, gente. Por que o Barreal de ponta direita? Por quê? Porque qual que é a característica muito boa do Barreal? Quais que foram os gols que o Atlético tomou do Vitória? Foi aqui, ó. Um jogador meteu 2 gols daqui, fazendo esse bate aqui. E o Barreal, é a qualidade do Barreal fazer esse bate aqui, né? Mesmo que agora sem o Neymar nesse jogo, o Barreal vai ter que ir para lá. Ou ele poderia deixar o Barreal aqui e colocar o Miguelito lá para o outro lado. Mas ele me parece que está ignorando o Miguelito, que era o titular dele. Era o titular dele. Antes. Tanto que ele colocou o Gabigol no lugar do Miguelito e ele colocou o Neymar no lugar do Miguelito e o Gabigol no lugar do Tassiano. Então, na minha opinião, esse seria o time para jogar contra o Atlético Paranaense. Talvez invertendo aqui. Deixando o Miguelito para esse lado. O Miguelito joga assim na seleção dele. Joga pela direita. Então, na minha opinião, esse seria o time para domingo contra o Atlético Paranaense. Gente, precisamos ganhar. Precisamos entrar como um leão contra o elefante. Não interessa o tamanho, não interessa que ele está lá em terceiro lugar. Interessa que nós precisamos propor o jogo. Estamos em casa. Nós somos o Santos e eles são o Atlético Paranaense. Não interessa. Não é o contrário. Não é nós que somos o Atlético Paranaense sem história e eles são o Santos com 2 mundial. Você entende? Então, é isso que eu penso. O time para mim é esse. A lição é, a postura muda sim o jogo. Quando você entra querendo 3 pontos, você não entra pensando, como eu vou evitar tomar o primeiro gol? Você entra pensando, como eu vou fazer o primeiro gol? E isso muda completamente a dinâmica. Como eu vou fazer o primeiro gol? Eu vou fazer o primeiro gol. O adversário começa a correr para trás. Começa a defender mais perto da própria área.
começa a se sentir pressionado. Porque o futebol também é psicológico, gente. E o Cuca quebra o psicológico desse time. Por isso que eu volto na história do leão. O leão não é mais forte que o elefante, gente. Mas ele não precisa acreditar que é mais forte. Ele precisa acreditar que pode vencer, que pode atacar. É exatamente isso que eu quero que o Santos faça. Eu quero que o Santos olhe para qualquer adversário e diga: eu vou te atacar. Você vai ter que ser melhor que eu para ganhar, porque eu vou te atacar, eu vou te agredir. Eu não posso pensar, tomara que ele erre me atacando para que eu consiga contra-atacar. Eu não quero o Santos esperando o adversário para contra-atacar. Eu quero um Santos criativo. Quero um Santos com a bola no pé, roubando a bola rápido e saindo com rapidez. Mas sem lançamento, sem bumba meu boi. E se for lançamento, é lançamento com qualidade. Para quem? Para pessoas de qualidade, que tem bom chute, que tem boas finalizações. Eu quero o Santos de volta, o Santos ofensivo. Eu quero o Roleiser participando, eu quero o Bom Tempo participando, eu quero o Barreal participando, eu quero o Neymar participando, eu quero o Gabigol participando. Eu quero o Oliva dando sustentabilidade para todos eles. É a primeira vez em 7 anos que a gente tem um quarteto ou um quinteto de qualidade com números tão bons. A última vez foi com Sanches, Sacha, Soteldo, Marinho e Derlis Gonzalez, em 2019. Então, eu vou deixar uma coisa muito clara. Eu estou pedindo que o Cuca tenha coragem de ser Santos. Existe uma diferença. Eu não quero um Santos sem volantes. Eu quero o Santos com volante certo. Com 2 volantes e os 2 volantes certos. Eu não quero um Santos sem defesa. Eu quero um Santos que defende tendo a bola. Eu quero um Santos que todo mundo se ajuda. E principalmente, eu não quero que os melhores jogadores sejam os principais culpados quando alguma coisa dá errado. Pelo amor de Deus, o Cuca está fazendo isso toda hora. Ele dá a culpa das derrotas e dos empates à dupla. O Cuca faz exatamente isso, generaliza, ele está dando a culpa para o Barreal, ele está dando a culpa principalmente para o Roleiser, porque isso cria uma cultura perigosa. O cara que é bom de bola, ele começa a jogar com medo de errar. O cara que é criativo, ele começa a tocar para trás. O cara que gosta de arriscar, ele começa a se esconder. Você entende? Enquanto isso, o jogador esforçado ganha espaço, é aplaudido simplesmente por ser o que ele é, esforçado. Só que o futebol não é concurso de esforço. O futebol é qualidade, é organização, é coragem, é ousadia, é alegria. E o Santos, o DNA santista é o DNA ofensivo, o DNA cobra. O Santos não consegue jogar reativo. E se o Santos hoje tem jogadores capazes de jogar ofensivamente, por que não tentar? Por que tentar só 2 vezes e não insistir mais? O quinteto mágico Neymar, Gabigol, Roleiser, Barreal e Bom Tempo, que pode ser sim um sexteto com Oliva, praticamente não teve sequência. Praticamente não teve sequência. Então eu não aceito que a sentença seja: esses caras não podem jogar junto. Eu não aceito. Não ainda. Tem que testar. Tem que dar 5 jogos. Tem que dar 10 jogos. Tem que colocar o Oliva por trás e cobrar para ele dar sustentabilidade. Tem que cobrar ao Bom Tempo para que ele faça a função de 8. Ele pediu a camisa 8. Por que você acha? Porque ele quer ser um 7? Ele quer ser um 11? Não, porque ele quer ser um camisa 8. Professor, deixa eu jogar na minha. Dá a função para cada um. Treina a pressão. Treina a recomposição. Treina a saída de bola. Treina esse time, bota para jogar sem medo de ser Santos. E aí sim, depois, você tem uma amostra de verdade. Você tira a conclusão de verdade. Porque 2 partidas não são o suficiente para matar essa ideia. Hein, Cuca? Para com esse volantismo, cara. E muito menos para matar a ideia
que pode ser justamente aquilo que o Santos precisa hoje. O Santos precisa ficar com a bola, o Santos precisa ser dominante, o Santos precisa voltar a ser Santos. Hoje, pela primeira vez, depois de 7 anos, nós temos jogadores sim de qualidade, que podemos sim fazer o treinador pensar, cara, como eu vou marcar esses caras? Ao invés de falar, cara, como eu vou furar a retranca desse treinador, desse cara? O cara colocou 3 volantes, improvisou 1 de meia e colocou 2 ainda, defensivos. O Santos não pode ter medo de ser Santos. Cuca, você não pode ter medo de ser Santos, você tem que ter coragem. Aqui é Santos. Porque quando o Santos entra em campo pensando primeiro em não perder, ele já começou perdendo a sua própria identidade. Comenta aqui, você quer o Santos perdendo a identidade? Não. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos já entrar com coragem. Entrar com coragem significa entrar com um time de qualidade, um time que gosta de ficar com a bola. O Cuca, será que o Cuca tem medo de ficar com a bola? Será que para ele sempre foi mais fácil entregar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque? Porque isso não é ser Santos. O futebol é a arte do impossível. E às vezes, a diferença entre ganhar e perder começa antes mesmo da bola rolar. Começa na postura. E eu quero saber de você. Você colocaria esse time que eu coloquei no próximo jogo? Sem Neymar, você colocaria o Miguelito e não o Cabaleiro? Porque o Miguelito que vinha passando, que vinha pedindo passagem. E com o Neymar, você colocaria o time que eu mostrei? Comenta aqui. Ou você prefere mais volantes? Você já está acostumado, você também está com o Cuca, que prefere mudar esse DNA santista. Porque a pergunta era, será que existe uma maneira de mudar um DNA? Ou não, na minha opinião, eu acho que não. O DNA é imudável. Mas eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Se você concorda que o Santos precisa ser reativo, ou se o Santos precisa atacar, precisa testar mais isso. Ou se 2 testes já é o suficiente para decretar o fim do quinteto mágico. Ou até sexteto, se a gente pensar que o Oliva vem muito bem. Deixe seu like, se inscreva no canal e vai para cima dele, Santos!